Vamos começar já falando de Senado Federal, que programou a votação de 3 assuntos importantes: taxação das offshores, da PEC que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também a regulamentação das apostas esportivas. Cadê o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações pra gente agora? Teve cafezinho, teve apuração, o que você conta hoje aí pra gente, hein, Bruno? Bem-vindo. Rendeu e muito. Estou até com uma agenda aqui para conseguir explicar o que eu consegui ouvir hoje durante o dia. Você uma ótima semana a quem está no estúdio também, nossos analistas, essa escalação de ministros da Argentina e outros nomes aí. É sempre bom falar com vocês. Evandro, vamos lá entender então. Uma ampla discussão na Comissão de Assuntos Econômicos hoje iniciou logo pela manhã e acabou sendo adiado este assunto, já que não entrou num consenso e acabou tendo um pedido de vista. Inicialmente havia um pedido de vista que fosse do intervalo de uma semana para o assunto voltar a ser discutido, mas as apostas dos jogos de futebol e as offshore também acabou ficando com esse pedido de vista de 24 horas. O que representa isso? É que não houve um certo consenso, um alinhamento de ideias e amanhã esse assunto será retomado com esta discussão. Já para a gente entender, os senadores da base aliada chegaram a falar que tem uma certa vontade do governo de aumentar o faturamento, uma ganância do governo em aumentar essa arrecadação e eles não são a favor. E aí, durante o pedido de vista, o senador Randolph Rodrigues achou que seria importante ser somente de 24 horas. Qual é a justificativa, Evandro? É que na semana que vem inicia uma exposição em Dubai, da COP28. O governo vai levar uma ampla comitiva, inclusive do agronegócio, para fazer uma ampla discussão sobre rastreabilidade, algodão e outros mais. Então, será mais uma semana que o Senado estará esvaziado. Não só o Senado, quanto aqui também na Câmara dos Deputados. Então, esses assuntos serão retomados amanhã. É de uma extrema importância da ala econômica do governo. O ministro Fernando Haddad já havia conversado com o relator, que assegurou ao ministro Haddad que isso seria rápido, que ele conseguiria aprovar sem fazer alterações radicais no relatório sobre offshore, que é de interesse lá do Ministério da Fazenda. Então, é necessário ser aprovado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos e seguir esse rito aqui no Congresso Nacional. Hoje, o que será colocado em votação somente será a PEC do equilíbrio, lá no Senado Federal, que ainda não existe um consenso, nem mesmo entre a oposição e nem mesmo ali entre aliados do governo. O que fica, só para finalizar e voltar ao estúdio, é necessário ser aprovado no primeiro e no segundo turno com 49 votos dos 81 senadores. Essa PEC que tem o objetivo de equilibrar as decisões lá do STF e restringir que ministros tomem decisões monocráticas, que são as decisões individuais. Tem muita movimentação e aparentemente o serviço não vai ser no mesmo ritmo hoje. Ainda seguimos de feriado por aqui, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? E a gente espera que o negócio possa pegar no tranco, então, o mais rapidamente possível, porque são vários assuntos importantes que precisam ser definidos agora pelo Congresso. Quero entender de vocês qual é o mais polêmico e o que promete gerar mais discussão dentro destes que foram apresentados aqui pelo Bruno Pinheiro, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiramente, é um governo que não tem plano. O único plano que ele tem é aumentar a arrecadação. Então, tudo que aparecer na frente que dá para taxar, taxa. Então, é taxa offshore, taxa jogo, o que aparecer para aumentar recurso. Então, isso é muito ruim. Mas você acha que nem jogos e nem offshore deveriam ser taxados? Não, acho que sim, mas dentro de um arcabouço. A gente sempre foi aqui, eu falei, todo liberal é a favor de taxar mais renda do que consumo. Isso não é problema. O problema é que isso tinha que ser feito numa discussão. Por exemplo, essas medidas seriam aprovadas com muito mais facilidade se o governo apresentasse um plano de corte de despesa. Olha, que nós vamos fazer essa taxação, a outra parte do plano é cortar estas despesas para nós podermos equilibrar as contas públicas. Mas assim, não tem uma única palavra em 10 meses de governo de redução de despesa pública. Só é taxar, taxar, taxar. Então, isso mostra um governo, de novo, como a gente sempre fala aqui no 3 em 1, que não tem plano nenhum. O plano é onde é que dá para taxar para aumentar a arrecadação. Isso não é plano de governo. Não, isso é departamento de contabilidade. Agora, a medida mais importante a ser votada é a PEC no Senado para acabar com as decisões monocráticas
que, como nós já explicamos aqui no 3 em 1, ela é completamente contrária ao papel de uma corte constitucional que tem que se manifestar nos seus votos de opinião de colegiado e não a individualidade de cada membro que pode interpretar a Constituição do jeito que quiser e ir contra todo o Congresso Nacional que é eleito com o mandato do povo. Não é possível que um juiz pode ir contra lá 513 deputados e 81 senadores. Isso não existe. Então, é muito importante aprovar essa medida para fazer com que o Supremo volte a ser uma corte constitucional que se manifeste em votos de colegiado. Fábio Piperno, vamos falar primeiro sobre as taxações. Luiz Felipe Dávila aponta que isso é resultado de um governo que não tem projeto. Então vamos tentar jogar qualquer coisa que traga arrecadação para que a gente tente também alcançar aquela meta de déficit zero que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua perseguindo. Como que você analisa? Você acha que um governo de direita, por exemplo, taxaria offshores? Porque esse é um tema que está aí, né, há muito tempo. Então, os anos vão passando, vão se sucedendo e nada. O governo, inclusive, cortou impostos de setores menos favorecidos. Por exemplo, com atualização, com a mexida na tabela do imposto de renda. Então, aqui no Brasil, havia a excrescência, que eu chamo de extorsão social, de se taxar, por exemplo, o seu Zé, que recebia lá 1,6 salário mínimo por mês. Então, é evidente que a turma que não queria mexer com a história de offshore estava nem aí para o seu Zé. Então, isso foi também passando. De 2015 para cá, não houve mexida na tabela do imposto de renda. Então, agora, isso acabou sendo ligeiramente alterado, está longe do ideal. Aliás, o presidente Lula prometeu, por exemplo, isenção para quem recebe até R$5.000. Vamos ver se até o fim do governo ele consegue cumprir isso. Mas, pelo menos, deu isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. Para essas pessoas, R$400, R$500 a mais fazem muita diferença. E, na contramão disso, taxa offshore. Então, nada anormal. Agora, eu acho, já falei várias vezes aqui, em relação à questão do Supremo, sou a favor, sim, de que seja mais disciplinada essa questão das decisões monocráticas, mas eu também sou contra aquela possibilidade de que o Congresso possa ter, mais uma vez, o poder de rever qualquer decisão e corrigir qualquer decisão do STF. Eu vou até organizar a casa aqui agora. Peço que vocês guardem os argumentos de vocês sobre o Supremo Tribunal Federal, porque a gente vai fazer uma discussão mais intensa daqui a pouquinho. Vamos permanecer aqui na questão das offshores e da taxação para que a gente possa, então, explorar e trazer esse assunto para a nossa audiência. Gustavo Segré, quero que você explique por que você estava levantando a mão enquanto o Piperno estava argumentando ali. Porque o Piperno está certo no título, mas está errado no argumento. Por quê? Com todo respeito. Porque liberal não taxa nada que não dê primeiro para baixar o gasto. Imagina a nossa audiência, divide a tela no meio e coloca de um lado o gasto público e do outro lado as opções para alavancar um déficit desse gasto público. Então você tem emissão monetária, gera inflação, a Argentina é um excelente exemplo disso. Aumento da emissão de títulos públicos, altera a relação entre títulos e PIB, e você tem a carga tributária aumentada. Todas as três opções servem nesse governo do presidente Lula por uma teimosia de não diminuir o que está aqui, que é o gasto público. Então, se você diminuir o gasto público, você não precisa taxar as offshore, mas se quiser taxar as offshore, taxa as offshore, não tem problema. Mas diminua a carga tributária na produção, como muito bem indicou Dávila, e é o que nós defendemos. E vou mais longe, você pode inclusive aumentar esse limite do imposto de renda sem necessidade de taxar outra coisa. Você pode fazer isso com muita competência. Mas para isso você precisa gastar menos. E parece um palavrão, gastar menos. Não, como gastar menos? Não, gastar mais. E o Milei vai mostrar que um Estado enxuto, com uma redução da despesa pública, com uma melhora no equilíbrio das contas públicas, o famoso equilíbrio fiscal, sem necessidade de arcabouço, reforma tributária, nada disso.
vai mostrar como é a contracara de um governo gastador, que a única coisa que quer é gastar e para isso precisa arrecadar. E para arrecadar precisa aumentar a carga tributária.